Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebo, às vezes, mensagens de pais, pai e mãe, preocupados, né? Como que eu vou criar meus filhos se hoje a escola estimula todas essas coisas? A própria escola, né? No Brasil, inclusive no Brasil, não é permitido você fazer homeschooling, escola em casa, ensinar em casa. Durante a pandemia teve, porém, sempre ligado a alguma escola. A criança ainda estava na escola, só ficava em casa e tinha as aulas por via de vídeo, né? Mas os pais perguntam, como vou fazer para evitar que meu filho, que minha filha, seja arrastada por isso que o mundo está fazendo, por isso que está acontecendo no mundo? Bom, o melhor exemplo que nós temos é a mãe de Moisés. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, ou seja, tudo que tinha de bom, de científico, né, no Egito, e de mal também, de perverso, Moisés aprendeu. Moisés aprendeu. Tanto é que é uma surpresa quando nós lemos a criação, do jeito que Moisés escreveu no livro de Gênesis, quando a gente sabe que no Egito, na sua época, acreditava-se que os seres humanos teriam saído do rio, eram larvas que saíram do Nilo, e então elas vieram para as margens e então foram transformadas em seres humanos. Ou seja, Moisés não aprendeu a lição, porque ele escreveu uma história totalmente diferente daquela que os professores deviam ter ensinado em sala de aula. Mas como lidar então com nossos filhos numa época como hoje? Fazer a mesma coisa que a mãe de Moisés fez. Ela pôs os filhos num cestinho, o faraó falou assim, lança o filho no rio, lança a criança no rio. Legal, vou lançar o meu filho no rio. Só que ela lançou no rio dentro de um cesto impermeabilizado com betume. Betume é piche, né? Piche natural, que brotava do chão. Era o petróleo, na verdade, que brotava da superfície naquela época. Então ela betumou todo o cesto de Moisés e pôs no rio. E não jogou no meio do rio, pôs perto da margem, que dava para ela e a filha dela também, a irmã de Moisés, ficar observando se a correnteza não ia levar, pois no meio dos juncos ali da margem. Então hoje nós temos que criar os nossos filhos pequenos assim, colocá-los no rio, não vai ter jeito, você não pode trancar os seus filhos no porão de casa e impedi-los de sair na rua, ou de ir na esquina, ou de ir à escola, não vai ter jeito, não vai ter como, mas você pode impermeabilizar o ambiente deles para que o rio não entre, para que o Nilo não entre na vida deles. E eles então ficarão seguros. Na realidade, a vacina contra tudo isso é a palavra de Deus. É incutir a palavra de Deus nas crianças desde pequenas. Desde pequenas. Eu tenho os dois meus filhos biológicos, né? Já estão com mais de 40 anos. E desde pequenininhos eles ouviam a Bíblia. A gente tinha todos os dias, todas as noites, nós tínhamos uma leitura bíblica em família, onde cada um lia um trechinho, quando aprenderam a ler, né? Cada um lia um número de versículos, cantávamos um hino, fazíamos uma oração, todas as noites. E depois, quando foram para a faculdade, aí ficou mais difícil isso, aí cada um deles pegou o costume de fazer essa leitura por si mesmos, né? Mas quando a gente tinha condições de estar todos juntos, nós fazíamos a leitura juntos. Então, isso os pais têm que fazer, os pais têm que aplicar essa vacina. Não adianta o pai chegar em casa e falar assim, eu estou cansado, não vamos ler Bíblia, não, vamos ver o futebol e tal. Não, aí não vai funcionar. Aí realmente não vai funcionar. Tem que ser, é de pequenino que se torce o pepino. Não tem um ditado assim? É de pequenino que se torce o pepino. Então era um prazer
quando vinham visitas em casa, e a visita não, a gente explicava para a visita, falava assim, olha, nós temos costume de fazer uma leitura da Bíblia, então vocês estão convidados a escutar, ou também a ler tantos versículos cada um. Não, tudo bem e tal. Aí a visita acabava incorporada na leitura bíblica, né? E era gostoso, por exemplo, às vezes, quando vinha a visita, o meu filho, o Lucas, né, ele era pequenininho, mal sabia ler, mas ele aprendeu a ler com 4 anos. Aprendeu a ler na marra com a irmã dele, que era muito brava, e obrigava ele a ler. Então ele aprendeu a ler com 4 anos. E era gostoso ver que de repente ele aparecia na sala com as visitas, lá ele aparecia e falava assim, vamos ler um versículo da Bíblia. Ele abria um caderninho que ele fazia grampeado, com vários versículos escritos, ele chamava de Minha Biblinha. E aí ele lia para as visitas os versículos. Ele dizia que ele estava pregando o evangelho para as visitas. Isso aí ele pegou gosto pela coisa. Então isso é desde pequeno que nós temos que incutir isso nos nossos filhos. A gente vê quantos filhos que torcem pelo mesmo time dos pais, né? Tem muito disso. Você vê o filho lá, ele é ferrenho torcedor do Palmeiras, do Corinthians, de qualquer time. Por que isso? Porque o pai, desde pequenininho, incutiu na cabeça dele que aquele time era o melhor, que aquele time era o campeão e tudo mais, e o moleque cresce com aquilo na cabeça e ninguém muda isso. Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele cresce fã do time. Meninos e meninas fazem isso, né? A gente vê por aí, até meninas também acabam gostando de futebol, porque foram desde pequenininhos treinados a gostar de futebol. E mesma coisa para música, mesma coisa para outros esportes, agora para a Bíblia também. Então é responsabilidade do pai e da mãe, desde criança, botar os filhos no cestinho impermeabilizado para impedir que o rio Nilo entre no cestinho. O problema não está em pôr seu filho no rio, o problema está em deixar o rio entrar no seu filho. Essa é a questão, né? É o mesmo princípio do barco. O problema não é o barco, o perigo não é o barco estar no mar. O perigo é quando o mar entra no barco. Aí sim, porque daí ele vai afundar. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.